Invocando a proteção de Deus, eu quero declarar abertos os trabalhos no dia de hoje e dizer da minha honra em estar substituindo, eventualmente, o desembargador Glauber Herrero, que está de folga, de férias, né? Pronto, uma vez aberta em nome de Deus, leitura e discussão da ata anterior. Desembargador Gilson. Aprovada. Desembargadora Berenice. Ata anterior. Concordo. Pela aprovação. Então, também aprovo, declaro aprovado. Expediente. Não há, Excelência. Não há expediente. Ordem administrativa, indicações e propostas. Ok. Só dar boas-vindas oficialmente à doutora Berenice, que mais uma vez vem contribuir com os nossos trabalhos aqui na Câmara Criminal. Seja bem-vinda, Excelência. Não tenho nenhuma outra. Desembargador Gilson, alguma indicação, alguma proposta? Nenhuma, presidente. Desembargadora Berenice. Apenas a proposta de enviar os pêsames para a nossa colega Ana Cláudia Vaik pelo falecimento do esposo dela, Ricardo. Pois não, submeto à votação do desembargador Gilson. Aprovada. Também aprovada a unanimidade. Assinatura de acordo, tem algum? Não tenho também. Passamos aos julgamentos. Então, chama a votação o processo 43, o HC 080, 5895, 42, 2021. Vossa Excelência dispõe tem a palavra, é o relator, é o... Berenice. É de desembargadora Berenice. Vossa Excelência tem a palavra, doutora Berenice. Se quiser fazer um resumo do relatório... A defesa até dispensa o relatório, Excelência. Está bem. Dispensa. Então, Vossa Excelência tem 10 minutos, não é isso, Ana, pelo regimental? Vossa Sim, Excelência senhor. tem 10 minutos, doutor Flaviano. Obrigado, Excelência. Excelentíssimo senhor desembargador, presidente, desembargador Saraiva Sobrinho, excelentíssima senhora desembargadora relatora Berenice, doutora Berenice, excelentíssimo senhor desembargador Gilson Barbosa, bom dia a todos. Esse HC, na verdade, Excelências, ele traz alguns pontos muito interessantes que nós trazemos aqui à discussão da Câmara. Antes de qualquer coisa, eu acho interessante a gente saber, primeiro, quem se trata o paciente e, segundo, o que se trata os fatos que ele está sendo acusado. Inicialmente, o paciente trata-se de um senhor de 58 anos de idade, pai de duas jovens, residente e domiciliado tanto no município de Paraú como em Natal, esposo da atual prefeita do município de Paraú. Ele também é empresário e possui uma construtora. Pois bem, nunca foi preso, nunca foi processado, uma vida pregressa, criminal e imaculada. Os fatos dizem respeito restritivamente, desembargador Saraiva, do Gilson, restritivamente a 3 momentos. Primeiro, a acusação fala que em 2018 ele teria pago com notas fiscais, com notas de combustível, serviços para serem beneficiados à prefeitura. Seria um trator que teria feito a limpeza da cidade. Ele teria pago com notas de combustível este serviço público. Essa é a primeira acusação de 2018. De 2019, a mesma coisa, só que o pagamento seria através de uma interposta pessoa que prestaria serviço à prefeitura. Também um serviço de retroescavadeira em benefício do município. E o terceiro e último fato, que teria sido durante a campanha eleitoral do ano passado, durante uma busca e apreensão no ano passado, onde foram encontrados notas fiscais ou notas de combustível, onde ele teria passado essas notas de combustível em nome da prefeitura no período eleitoral do ano passado. Então, estes são os fatos onde a acusação é de estelionato qualificado, porque ele não é funcionário público e ele estaria usando essa função para ganhar proveito. Eu não entendi isso, mas é dessa forma que está a denúncia está no HC, de ter descumprido a ordem judicial, porque ele estaria proibido de exercer cargo público em razão de uma condenação de improbidade administrativa, né? Então, essa é a acusação que pesa contra ele.
Quais foram os requisitos que ensejaram a prisão dele? O juiz entendeu por necessidade da prisão por 2 motivos, excelências. A garantia da instrução processual e garantia da ordem pública. Na instrução processual, a decisão é muito clara. Só trata de temores hipotéticos, ilações. Ele diz que é necessário ele estar preso porque ele poderia, solto, vir a influir no depoimento de testemunhas, coagir pessoas a dar depoimento. Não existe, excelências. O desembargador Saraiva tem precedência nesse sentido. Não existe nada de concreto que calce esse temor, nada. A decisão não traz nada. A decisão traz apenas temores hipotéticos e futuros, mas sem nenhum respaldo fático ou indiciário anterior. Então, assim, sobre este ponto, é extremamente vulnerável essa denúncia. A Câmara Criminal tem inúmeros precedentes sobre isso, onde teria que ter a necessidade de um indício, de um indicativo claro de que o investigado influiria sobre as testemunhas e não uma suposição por parte do juiz, autoridade coatora. Então, assim, este é o primeiro ponto do decreto preventivo. O segundo ponto é a garantia da ordem pública, aonde, na visão da autoridade coatora, desembargador Gilson, ele poderia continuar praticando os crimes que estaria sendo acusado. Poderia continuar. Só que o que ocorre? Primeiro, nós observamos que há uma não contemporaneidade dos fatos. Por quê? O primeiro foi em 2018, o segundo foi em 2019 e o terceiro fato apontado pela denúncia é exclusivamente no período eleitoral. Não há registro nenhum de, após o período eleitoral, o paciente ter emitido sequer uma ordem de combustível. Não há registro. Então, assim, a defesa entende que é possível, sim, aplicar as cautelares. E por que não foi aplicada as cautelares pelo juiz de primeiro grau, já que o crime é um crime de ordem sem gravidade, sem violência, de natureza aparentemente branda? Por que não foi aplicado isso pelo juiz de primeiro grau? Porque o juiz de primeiro grau, excelência, desembargador Saraiva, entendeu que, pelo paciente ter tido uma ordem de não poder assumir cargos públicos, a ordem de uma condenação, de uma improbidade administrativa que ele tinha no TRF-5, ele não poderia assumir cargo público. E, em razão disso, o fato dele distribuir notas de combustível, pagar ou abastecer carros com notas de combustível, ele estaria usando a função pública. Mas há um parênteses aí que eu queria fazer. Primeiro, não há notícias do acusado despachar dentro de prefeitura, nos autos. Não há notícia do acusado despachar em secretarias públicas. Não há notícias. O acusado é esposo da atual prefeita. E as pessoas, quando procuravam a atual prefeita e não a encontravam, recorriam ao auxílio do acusado. Que corretamente ou não, criminosamente não, mas incorretamente ou não, ele auxiliava e dava essas ordens de combustível para os serviços da prefeitura. A denúncia é clara, da prefeitura. Então, assim, nós entendemos também, excelência, que o fato dele, e mesmo que ele tivesse descumprido alguma ordem judicial com relação à improbidade administrativa, que estava proibido de assumir cargo público, mesmo que ele tivesse feito isso, as sanções seriam sanções cíveis, não seriam sanções criminais, penais, de prisão. Então, assim, aplicando, desembargador Saraiva, as cautelares neste caso, com a sanção, com o manto de se você descumprir, você será preso, é diferente. É diferente. Então, assim, o que é que a defesa sugeriu a título de cautelares, excelência? A defesa sugeriu que, primeiro, ele fosse proibido de falar, de se relacionar, de entrar em contato com qualquer servidor público do município. Primeiro ponto. Segundo ponto, que ele fosse proibido de entrar em contato, de falar, por qualquer meio, com os fornecedores do município. Ou seja, isolando ele completamente da atividade pública. Terceiro ponto, proibindo ele de adentrar, frequentar qualquer órgão ou repartição pública do município de Paraú. E chegou a defesa até, desembargador Gilson, ao extremo de pedir que ele ficasse proibido de adentrar no município de Paraú. Ele tem residência em Natal.
nós juntamos o comprovante de residência dele em Natal. Ele foi, inclusive, quando foi cumprida a ordem de prisão dele, ele estava em Natal. Então, assim, a defesa pede também que ele fique restrito à cidade de Natal. E para facilitar essa fiscalização, senhores desembargadores, a defesa sugere, por fim, a colocação da tornozeleira eletrônica dele, de forma que essas medidas pudessem ser fiscalizadas de forma mais rigorosa. Então, assim, por fim, a defesa encerra pedindo a concessão da ordem e para que ele seja posto em liberdade, mediante essas condicionantes. E tem um último ponto ainda, desembargador Saraiva, que é muito polêmico, que é a questão da competência do juiz de primeiro grau para apurar este fato. Por que competência? Porque o juiz de primeiro grau, na decisão de preventiva, ele fala claramente o seguinte, excelência. Eu vou ler aqui, abre aspas. No entender deste juízo, em liberdade, neste momento, os representados continuariam em contato com diversos agentes públicos locais e com a facilidade de desviar o patrimônio público, inclusive convivendo com a prefeita de Paraú, que supostamente permitiu seu esposo comandar o esquema no município. Ou seja, a próprio decreto preventivo aponta a ciência de participação da prefeita neste esquema, segundo palavras do decreto, criminoso. A defesa entende, desembargador, que ela tem prerrogativa de foro, e nessas condições, neste momento, era para o juiz ter levantado a caneta e mandado o procedimento para o Tribunal de Justiça. Então, a defesa entende que ele usurpou das funções, porque é o Tribunal de Justiça... Tempo esgotado, Vossa Excelência, está me ouvindo? Estou ouvindo, Excelência, estou ouvindo. Satisfeito, Excelência. Muito obrigado. Muito obrigado, Excelência. Devolvo a palavra à eminente relatora. Se Vossa Excelência mantém o voto, como já exposto e foi distribuído com os demais colegas? Sim. Mas O desembargador Gilson mesmo tem a posição. Então, a ordem foi no sentido de ser denegada, acompanhada pelo desembargador Gilson. Eu também acompanho, Excelência, e proclamo nesse sentido, agradeço a Vossa Excelência pela presença. Obrigado, desembargador Saraiva. O seguinte, Ana, é o 23 da pauta, não é isso? O desembargador Gilson é o relator. Em mesa, desembargador Gilson. Em mesa. O doutor advogado está presente, Ana? Sim, Excelência, doutor Felipe. Bom, então o processo 23. Vossa Excelência dispensa a leitura do relatório? Dispensa, Excelência. Pronto, então Vossa Excelência tem a palavra por 10 minutos. Tudo bem, Excelência. Excelentíssimos desembargadores da Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte. Desembargador Gilson Barbosa, né, o relator desse processo, é na sua pessoa que eu vou cumprimentar os demais companheiros, os demais desembargadores desta colenda Câmara Tribunal de Justiça. Excelências, trata-se de ordem de habeas corpus impetrada por este advogado em favor do paciente Francisco Alisson Geminiano Carlos, que encontra-se, nesse momento, recolhido na cadeia pública de Mossoró. Somente a título de contextualização, Excelências, eu irei ressaltar que o paciente está sendo acusado, no procedimento criminal, por ter, na companhia de 2 indivíduos, praticado supostamente o crime de roubo na casa lotérica da cidade de Alexandria. O mérito dessa ordem de habeas corpus, Excelência, ele consiste meramente em avaliar se a prisão é ilegal ou se já não é mais, nesse momento, processual necessária. Pois bem, Excelência, traçando sucintamente uma ordem cronológica dos acontecimentos processuais, eu direi que no dia 12 de abril de 2020, a prisão do paciente ela foi decretada, né, e sendo cumprida no dia 30 de abril de 2020. Né? Atente-se que em 3 de 8 de 2020, né, conforme as diretrizes da lei anticrime, que consiste em reavaliar a manutenção da prisão preventiva, no dia 3 de 8 de 2020, a prisão foi reavaliada pela doutora Maiana Nadal, que estava em substituição legal na comarca de Alexandria naquele momento.
Na oportunidade, a doutora Maiana Nadal, avaliando a prisão dos 3 acusados, ela considerou que, em face do primeiro acusado, Francisco Carlos, persistia os motivos ensejadores da prisão. Em face do outro acusado, Gabriel Lustrosa, a doutora Maiana Nadal também avaliou que persistiam os motivos ensejadores da prisão. Mas com relação ao acusado Francisco Alisson, não, Excelência. Com relação ao acusado Francisco Alisson, a doutora nada se manifestou, embora tenha avaliado. Então, a defesa entende que, nesse momento, no dia 3 de agosto de 2020, por ocasião da avaliação da prisão pela doutora Maiana Nadal, não havia ali para ela justificativas de manter a prisão do acusado Francisco Alisson e que deveria ter sido imediatamente posto em liberdade. Como se não bastasse, Excelência, embora isso pudesse ter parecido um equívoco, né, do próprio gabinete, lá do juiz de primeiro piso, no dia 19 de janeiro de 2021, em 19 de janeiro de 2021, 5 meses após a avaliação da prisão da doutora Maiana Nadal, a prisão foi novamente reavaliada por outro juiz, Excelência, agora pelo doutor Daniel Augusto. E o doutor Daniel Augusto também decidiu no mesmo sentido da doutora Maiana Nadal, reavaliou a prisão dos 3 investigados, a prisão do Francisco Carlos reavaliada pelo doutor Daniel Augusto. Ele falou que sim, deveria persistir. A prisão do Gabriel Lustrosa, o doutor Daniel Augusto disse que sim, também deveria persistir. Mas quanto ao acusado Francisco Alisson, Excelência, o doutor Daniel Augusto não se manifestou, né? Se ele reavaliou e não se manifestou pela manutenção, entende também, no mesmo sentido da decisão da doutora Maiana Nadal, que deveria ser posto em liberdade. Não sendo posto em liberdade, nessa segunda reavaliação, Excelências, haveria sim um constrangimento ilegal, né? E aí, Excelência, mais à frente, a gente, adiantando na sequência dos fatos, em 19 de janeiro de 2021, né, após essas 2 reavaliações da prisão pretéritas, em 19 de janeiro de 2021 foi reavaliada novamente a prisão pela doutora Raquel Furtado. Dessa vez, a doutora entendeu que deveriam persistir os requisitos ensejadores da prisão em face aos 3 investigados. Mas veja bem, Excelência, se lá atrás, em abril de 2020, se em agosto de 2020, os dois juízes, em suas decisões, não manifestaram interesse em seguir com a manutenção da prisão do acusado Francisco Alisson, agora, em janeiro de 2021, não poderia a magistrada, doutora Raquel, ter se manifestado no sentido de manter a prisão preventiva do acusado. Lá atrás, mesmo em abril de 2020, ele deveria ter sido posto em liberdade. Então, é nesse sentido que a defesa entende haver constrangimento ilegal. Senhores desembargadores, na remota hipótese do não atendimento do pedido de ilegalidade da prisão, a defesa se manifesta acerca da revogação da prisão do paciente Francisco Alisson. Primeiro porque, Excelência, a prisão foi decretada sobre 2 requisitos. O primeiro da ordem pública, manutenção da ordem pública. O segundo da aplicação da lei penal. Da ordem pública, Excelência, eu queria dizer a vocês que o paciente, ele é primário, portador de bons antecedentes, não responde a qualquer investigação criminal, não responde a qualquer processo criminal em andamento, nunca respondeu a um termo circunstanciado. O decreto de prisão preventiva acerca da manutenção da prisão preventiva na ordem pública, ele é restrito somente ao modus operandi eventualmente praticado pelo acusado Francisco Alisson. Com relação à aplicação da lei penal, Excelências, eu gostaria de dizer que o decreto ele foi, nesse sentido, ele foi muito silente com relação ao requisito da aplicação da lei penal, porque, com base no decreto da juíza de primeiro piso, ele diz que a aplicação da lei penal somente estaria resguardada se o acusado fosse capturado
no distrito da Culpa, na cidade de Alexandria. Mas veja, Excelência, que na própria qualificação da denúncia ofertada pelo parquê, aponta que o domicílio do acusado, do paciente, é na cidade de Mossoró. A própria denúncia é clara nesse sentido. E ele foi apreendido na sua própria casa, no domicílio de Mossoró. Então, Excelências, nesse requisito de aplicação da lei penal, a defesa entende que seria suficientemente atendido se fosse aplicado uma cautelar diversa da prisão, qual seja, o monitoramento eletrônico satisfazeria com suficiência esse requisito. Excelências, com base nisso, eu passo ao pleito final, que seria o de relaxamento da prisão, com base nos fatos aqui expostos, e não sendo o caso do atendimento da ilegalidade da prisão, pelos fatos e fundamentos aqui expostos, eu peço que seja revogada essa prisão, pois não persistem os requisitos ensejadores da prisão. Eu reforço os votos de estima e consideração, e muito obrigado, sem mais, Excelências. A presidência agradece a Vossa Excelência e devolve a palavra ao eminente relator, o desembargador Gilson, que, por sinal, já emitiu o voto. O consultório de Vossa Excelência mantém a posição. Queria só dizer isso. Pronto. O desembargador Gilson votou pela denegação. Eu, enquanto revisor, no caso, de processo não dessa ordem, mas não é demais, acompanho Sua Excelência e consulta a desembargadora Berenice. Eu já votei. Já votou. Vossa Excelência mantém, então, a posição. Sim. Então, mantida a posição, eu proclamo que a Câmara, a unanimidade, denegou a ordem. Muito obrigado, Excelência, por sua presença. Muito obrigado. O terceiro é o número 32 da minha relatoria. É o HC 0800 6199 41 2021 8 2020. O advogado já se encontra presente, Ana? Está aí, desembargador. A advogada já está presente. Já, doutora Mona Lisa. Doutora Mona Lisa, dispensa a leitura do relatório. Penso. Pronto. Então, dispensada a leitura do relatório. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos. Bem, preliminarmente, eu gostaria de iniciar essa sustentação desejando um bom dia a todos que estão presentes nessa sessão. E, apesar do habeas corpus ele não versar sobre uma questão de mérito, e sim sobre as condições em que a paciente foi presa, é necessário ressaltar um comportamento que tem virado hábito por parte das delegacias especializadas, seja a DEICO, seja a DENARC, no presente caso a DENARC. O que é que eu peço de vossas excelências? Que verifiquem, afastando a questão do caso em tela, todas as condições em que se encontram as últimas operações realizadas, tanto pela DENARC quanto pela DEICO. O fato da pessoa ser presa por uma dessas especializadas já conduz a uma manutenção da prisão preventiva até a fase da audiência de instrução e julgamento. E nisso vai se afastando as condições pessoais favoráveis, o relatório, o modo como o relatório foi feito, o modo como a investigação foi realizada. No caso da paciente, não houve investigação. Ela é funcionária há 15 anos da fábrica da Guararapes, devidamente registrada na CTPS dela. Em ato paralelo, ela abriu uma empresa com o esposo dela, que participava de processos de licitação, com notas fiscais emitidas legalmente, nunca foi levantada nenhuma questão tributária, nunca houve nenhum apontamento da junta comercial de nenhum tipo de irregularidade no funcionamento da empresa. E 7 anos após a abertura da empresa e funcionamento legal, a DENARC ela abriu uma suposta investigação. Eu falo suposta investigação porque, de fato, não houve nenhum elemento colacionado nos autos que fizesse com que houvesse o apontamento de uma lavagem de dinheiro ou de integrar organização criminosa. Não há organização criminosa. Não há nenhum elemento fático, não há nenhum elemento documental que conduza a paciente, que é primária, a uma possibilidade de integrar a organização.
o que existe, excelências. Atualmente, é esse problema que eu narrei no início da minha sustentação. Prende-se muito e prende-se mal. Delegacia especializada emite relatório, A, B e C fazem parte de uma organização criminosa, não há individualização da conduta, o relatório é enviado ao juízo de piso, o juízo de piso, por sua vez, verificando a gravidade abstrata da acusação, expede o mandado de prisão, que foi o que aconteceu com a paciente. Após a expedição do mandado de prisão, fundamenta-se na garantia da ordem pública a manutenção do encarceramento no regime mais gravoso. Eu gostaria de ressaltar que a paciente ela possui residência fixa, já mencionei que ela possui ocupação lícita, ela foi presa na fábrica onde ela estava trabalhando, no período da manhã, por volta das 9 horas, facilmente encontrada, facilmente localizada. Então, esses dois pontos, eles me incomodam a defesa, me incomodam no inquérito, porque utilizar a garantia da ordem pública sem apontar concretamente no que o paciente poderá incorrer de prejudicial no andamento dos autos, é como se houvesse uma autorização legal para prender de maneira subjetiva. Não há nenhum referencial semântico. Eu faço até um adendo à época, à década de 30, na Alemanha, no período nazifascista, em que eles utilizavam esse tipo de argumento, e o doutrinador Moraes da Rosa, ele menciona isso. Ele faz uma crítica à utilização da garantia da ordem pública desprovida de qualquer outro elemento probatório para se manter um paciente preso. Então, diante da ausência de fundamentação no decreto preventivo, somado às condições pessoais favoráveis da paciente, a defesa requer que seja revogada a prisão preventiva em desfavor dela, que sejam aplicadas medidas cautelares diversas da prisão, a exemplo disso, um monitoramento eletrônico, frisando que ela foi presa no local do trabalho dela, ou seja, não se furtou em momento algum a se apresentar. No decorrer do inquérito, foi intimada 2 vezes para prestar esclarecimento, compareceu as 2 vezes, isso não foi mencionado. Então, a autoridade policial, mais precisamente o delegado Renê, saindo um pouco aqui da questão processual, que visivelmente possui um problema pessoal, do qual a defesa ainda não identificou, ele utiliza de características genéricas para prejudicar, o termo que eu utilizo é esse, para prejudicar uma paciente que não incorreu em nenhum ilícito penal. Então, neste modo, a defesa requer que seja revogada a prisão, considerando toda a documentação comprobatória em favor dela. Obrigada. A presidência agradece a Vossa Excelência. Enquanto relator, encaminhei o voto, naturalmente respeitada bem sustentação feita por Vossa Excelência, pelo conhecimento e denegação da ordem. Consulta a doutora Berenice se mantém, o voto já colocado, e os Bardogilson também. Mantenho, presidente. Doutora Berenice, então, proclamo que a Câmara, a unanimidade de voto, conheceu e denegou a ordem. Obrigada. Muito obrigado, Excelência. O seguinte é o 31. O seguinte é o 31, HC da relatoria de Vador Gilson Barbosa, de número 080, 5780, 2001, 2021. Em mesa, Excelência. O advogado está presente, Ana? Não, parece que ele não se apresentou até agora. Como é o nome dele? Manuel Fernandes Braga foi o que fez a inscrição. Doutor Manuel Fernandes Braga ou algum outro representante, colega seu, se encontra presente? Não, então fica dispensada a sustentação. O de Barra do Gilson é o 31, né, Daniel? Já votou pela denegação. Pela denegação da ordem, Vossa Excelência mantém, naturalmente, não é isso? Eu acompanho, Desembargadora Berenice. Desembargadora Berenice, acompanha.
O vosso microfone continua desligado. Então, proclamo que a unanimidade foi denegada a ordem. Também da relatoria do desembargador Gilson Barbosa, é a apelação criminal de número 0.182.81/2015, 8.20.0148. Está em mesa, Excelência? 17, pela ordem, uma apelação criminal 182-81. Perfeito. O advogado está presente, Ana? Sim, Excelência. O advogado, quem é, por favor? Clésio de Oliveira. Confirmado, Ana, pela inscrição. Sim, senhor desembargador. A operação criminal identificada. Desembargador Gilson, como disse o relator, Vossa Excelência dispõe de 15 minutos. Desembargador Gilson, o resultado de Vossa Excelência está encaminhando Pela extinção da punibilidade, presidente. Sim. O doutor advogado tem interesse? Eu não entendi, Excelência. Está muito baixo. Por favor, desembargador relator. Eu estou votando pela extinção da Da punibilidade. punibilidade. E com isso o recurso ficaria prejudicado. Entendeu, Excelência? Entendi, Excelência. Então, Vossa Excelência fica satisfeito, então, com o resultado? Satisfeito, Excelência. Pronto. Pronto. Obrigado. Então, já houve o voto dos demais, acolhendo a tese do eminente relator em unanimidade. Recurso prejudicado pela prescrição. Ok, Excelência? O próximo. Ok, Excelência. O próximo é o 11 da pauta, também da relatoria do desembargador Gilson Barbosa. Em mesa. Em mesa, Excelência, Operação Criminal 01.126.29/2019. Correto. Tem sustentação oral. O advogado presente, Ana. Sim, senhor. Doutor Francisco Medeiros, é isso? Isso. Vossa Excelência dispensa a leitura do relatório. Sim, senhor. Bom, então, Vossa Excelência tem a palavra por 15 minutos. Obrigado. Excelentíssimos senhores desembargadores, eminente desembargadora Berenice Capuchu, Bom dia. nossa conterrânea, prazer em revê-la. Bom dia. Dizer da Também. nossa alegria em retornar a essa Câmara Criminal e encontrar todos bem, com saúde, graças a Deus. Obrigada. Tempos difíceis, mas que estamos seguindo com a fé em Santana. O que nos traz hoje aqui é tecer alguns comentários rápidos, algumas breves linhas, sobre uma apelação criminal, oriunda da comarca de Acari, que tem como acusado, apelante, o jovem Edu Alves da Silva. Trata-se a denúncia foi produzida como uma conduta de roubo majorado, cumulado com tentativa de latrocínio. Então, a tipificação na sentença ficou o artigo 157, parágrafo 2º, inciso 2, em face do concurso de pessoas, e parágrafo 2º, letra A, inciso 1, em face do emprego de arma de fogo. E o parágrafo 3º, inciso 1, em razão da vítima ter sofrido lesões graves. A pena foi aplicada em 10 anos e 4 meses. Qual é a nossa insurgência? Não há prova da presença física do apelante Edu na cena do crime. Não há prova da presença física de Edu na cena do crime, portanto, não há prova nos autos da autoria dele ter participado dessa empreitada criminosa na condição de autor, de estar presente. A denúncia foi nesse sentido e a condenação, a sentença foi nesse sentido. O condenou por ele ter sido um dos autores. No entendimento da sentença, ele era o garupa da moto, foi quem estava com arma de fogo e foi quem efetuou o disparo que atingiu a vítima. Que
Que elementos de prova se tem a respeito da presença física de Edu na cena do crime? Apenas e tão somente um reconhecimento feito à época, em 2018, portanto, ainda sob o balizamento jurisprudencial anterior, né? Hoje o STJ não considera mais as disposições do artigo 226, o reconhecimento de pessoa, como mera recomendação, mas sim como algo que tem que ser feito, obedecendo os rigores lá previstos, como forma de se evitar as injustiças e os erros judiciários que nós estamos tendo conhecimento que são muitos. Na verdade, muitas condenações sendo revistas, porque foram calcadas basicamente nos reconhecimentos, muitos feitos por fotografia, como é o caso destes autos, né? O que nós temos aqui de concreto desses autos é um reconhecimento por fotografia, feito não pela vítima, pelo senhor Marto, que não viu nada. No depoimento ele disse que não viu nada. Assim que as pessoas chegaram, quando ele se virou, já foi atingido. Mas tem um depoimento de um outro cidadão que diz que reconheceu o Edu como sendo um dos autores do crime. E aí, o que é que nós temos para contrapor aí? Primeiro que esse reconhecimento de pessoa, com todo respeito, hoje ele é juridicamente inservível para fundamentar, lastrear uma condenação criminal. Depois, nós temos nos autos fotografias, né? Nós temos nos autos fotografias que foram capturadas por imagens, por circuitos lá que existiam na rua, e traz lá a fotografia, né? No ID 7459676, traz a fotografia dos dois autores do fato, eles passando numa motocicleta, e a fotografia mostra claramente o garupa, que supostamente seria o orapelante, na garupa da moto, de bermuda, de camiseta, mostrando justamente a lateral direita do seu corpo. E veja bem, na audiência de instrução, durante o interrogatório, nós pedimos ao juiz e Edu se levantou e a câmera focou, isso aí está no ID 7459693, que foi o seu interrogatório. A câmera focou e Edu tem na perna direita uma tatuagem que ocupa inteiramente sua perna. Tem uma tatuagem no braço que ocupa inteiramente o seu braço. E as fotos, essas tatuagens não aparecem. Não aparecem. E por que foi que Edu foi, então, denunciado, condenado? Edu foi denunciado e condenado porque aí sim está aprovado. Aí sim está aprovado nos autos. Edu foi condenado porque ficou provado que Edu foi quem entregou, forneceu na cidade de Cruzeta, distante alguns quilômetros de Acari. Edu foi quem forneceu a motocicleta utilizada na empreitada criminosa e foi quem entregou as chaves da casa onde a motocicleta foi encontrada na cidade de Acari, deixada lá após o fato. Então, prova nós temos disso. Está provado que Edu, e ele reconheceu, ele assumiu, ele confessou no seu interrogatório perante o juiz. Ele assumiu, ele reconheceu que, de fato, pediu a chave da casa de uma pessoa de nome Adson, pegou a moto do irmão dele e entregou a chave e a moto a determinada pessoa. Seria muito fácil, seria facílimo. E a primeira pergunta, a quem?
E por que ele não disse quem foi essa pessoa? Nós militamos na seara criminal há mais de 25 anos. Todos nós aqui, certamente. E nós sabemos, principalmente hoje, nos dias atuais, no nosso Estado, como a coisa se encontra. Com questões de facções, né? Então, o delator, o X9, ele tem vida curta, muito breve, muito breve. Então, ele no interrogatório, ele disse que não poderia dizer o nome da pessoa. E ele não disse. Então, é fato. Edu é autor dessa conduta? Não. Edu participou dessa conduta, desse crime? Participou. Então, a verdade real, esse mito, mas a verdade real é essa. Edu entregou a moto, Edu entregou a chave da casa. Então, ele participou, ele é partícipe do crime de roubo qualificado pelo emprego de arma e pelo concurso de pessoas, mas nunca pelo crime de latrocínio tentado. E aí isso muda muito, né? Muda tudo, porque a pena partiu de 7 anos. Foi fixado no mínimo legal, a pena base, porque ele preencheu, foram favoráveis todas as circunstâncias, e foi fixada no mínimo legal, né? Mas partindo de 7 anos. Então, o que a defesa requer a vossas excelências, diante de toda essa exposição sincera aqui feita, não é? Fiel, retratando o que existe nos autos, é que vossas excelências imprimam, deem provimento parcial a este apelo. Para quê? Para que haja uma individualização da conduta, né? Para que haja um redimensionamento, uma nova dosimetria da pena, partindo agora de onde? Partindo agora do patamar do artigo 157, caput, que é de 4 a 10, e não de 7 a 15, como foi feito. Nesse processo, a mesma pessoa que reconheceu Edu apenas por fotografia, reconheceu pessoalmente o outro acusado, um tal de jogador, como sendo a pessoa que estava com o Edu. E sabe qual foi o resultado? A pessoa que supostamente estava com o Edu foi absolvida. Foi absolvido. Então, esse reconhecimento, com todo respeito, ele não pode ser considerado. E é a única coisa, é o único elemento de prova que indica, que aponta Edu como autor e não como partícipe. Edu como estando na cena do crime e não como estando a mais de 30 quilômetros. Então, afastado esse reconhecimento por força da nova orientação do STJ, prova alguma subsiste da presença de Edu na cena do crime. Prova nenhuma existe da condição de Edu como autor imediato do crime. Ele é partícipe, porque, de fato, ele entregou a moto e entregou a chave da casa. No seu interrogatório, nós indagamos. Você sabia em que seria utilizado essa moto? Ele disse que não. Pode ser que ele soubesse, pode ser que ele não soubesse. Ainda teríamos até que avaliar isso, analisar isso. Onde que está a prova de que ele sabia o que ia acontecer? Também não tem. E condenação tem que ser prova. Devido ao processo legal, princípio da legalidade. Preto no branco, jogo do bicho. Não podemos
presumir apenas a inocência. Não podemos presumir, nem podemos deduzir. Portanto, Excelência, concluindo, considerando a total ausência de prova de que o ora apelante foi o autor da conduta, mas sim, havendo prova de que ele participou do crime de roubo, de acordo com o artigo 29, parágrafo 2º, se algum dos concorrentes quis participar de crime menos grave, aplica-se a pena deste, podendo até aumentar, se havia previsibilidade. E aqui a gente não tem como provar se havia essa previsibilidade. Portanto, eu espero ter sido claro, espero que Vossas Excelências, se os votos prontos já estiverem, que peçam vista, peça para reexaminar melhor, e analise o que foi posto aqui nessa sustentação oral e vejamos se realmente esse cidadão está sendo condenado pela conduta que ele praticou. Porque houve uma dedução natural. No instante em que ficou provado que a moto tinha sido Edu, tinha partido de Edu, então pronto. O moreno, o preto, são todos parecidos. Então, disse logo, era Edu, mas prova não há. Então, é o requerimento que a defesa faz, pedindo provimento parcial à apelação para que seja redimensionada essa pena, que ficou uma pena em descompasso com a realidade estampada nos autos. É como pensa e, respeitosamente, agradecemos, desejando a todos que participam dessa ilustre sessão um bom dia e saúde, saúde e saúde. Bom dia. A presidência agradece a Vossa Excelência com os devidos cumprimentos e, em observando as anotações, o eminente relator, o desembargador Gilson, já votou pelo desprovimento. Vossa Excelência mantém a posição. Enquanto o revisor tive a oportunidade de analisar os autos, malgrado a sustentação belíssima, Vossa Excelência, infelizmente não nos convenceu ao contrário, eu mantenho o desprovendo também, consulta a desembargadora Berenice, que também mantém a posição. Pois não. Mantém a posição? Sim. Pelo desprovimento, não é isso? Então, proclamo, Excelência, que a Câmara da Unidade conheceu e desproveu o recurso. Muito obrigado, Excelência. Um abraço, obrigado. Nós temos mais três sustentações a pedido da doutora Mona Lisa, os votos também foram disponibilizados, e chamaria, em primeiro momento, o da relatoria do desembargador Gilson Barbosa, que é o 51, o HC 0806, 244, 45. Em mesa, Excelência. Desembargador Gilson Barbosa. Desculpe. O 51 é do gabinete. Desembargadora Berenice. Desembargador Glauber. Está em mesa, Excelência. Sim, senhor. Então, Vossa Excelência, a doutora advogada presente. Excelência, por gentileza, o paciente, porque eu tenho 3 sustentações. Esse é Ítalo. Ítalo Everton, obrigada. Não, esse é José Marcos. O de agora será José Marcos ou Ítalo Everton? 51. José Marcos? Sim. José Marcos. Obrigada. Pronto, Excelência. Está preparado já para a sustentação? Sim, Excelência. Vossa Excelência tem 10 minutos a partir de agora. Dispensa relatório, não é isso? Dispenso o relatório. Então, Vossa Excelência tem 10 minutos. Obrigada. Bem, com relação ao caso de José Marcos, no resumo do caso, ele está sendo acusado de participar de um assalto na posição de autor de uma fazenda no qual ele trabalhava. Eu gostaria de deixar claro a Vossas Excelências que, inclusive, consta nos autos que o relatório feito pela DEFU é categórico quando ele esclarece que esta operação foi deflagrada em 3 etapas e em nenhuma das 3 etapas aparece o paciente. Então, para ficar mais claro ainda, considerando que Vossas Excelências possuem acesso aos autos e à petição da defesa, por qual motivo foi expedido o mandado de prisão preventiva de favor do paciente?
porque num dos desdobramentos, o último desdobramento, o terceiro desdobramento, há uma ligação telefônica de um dos acusados para o paciente, porque são tio e sobrinho. Então, a DEFU subentendeu que, pelo fato do paciente trabalhar na fazenda e o sobrinho dele ter possivelmente participado desse assalto, ele seria o autor na posição de identificar o que haveria de valor ou não nessa fazenda. Há uma posição do autor Moraes da Rosa, que eu mencionei na sustentação passada. Eu gostaria até de pedir a atenção do desembargador Gilson, desembargadora Berenice, sobre essa passagem que eu vou mencionar agora, porque eu considero extremamente importante. Eu gostaria que Vossas Excelências participassem. Ele fala aqui: o artigo 312 contém uma anemia semântica, pois basta um pouco de conhecimento de estrutura linguística para construir artificialmente esses requisitos, cuja falsificação é inverificável. O grande problema é que, uma vez decretada a prisão, os argumentos falsificados pela construção linguística são inverificáveis e, portanto, irrefutáveis. Se alguém é preso porque o juiz aponta a existência de risco de fuga, uma vez efetivada a medida, desaparece o pseudo-risco, sendo impossível refutar, pois o argumento construído ou falsificado desaparece. Para além disso, o preenchimento semântico dos requisitos é completamente retórico. O que eu quero dizer? O paciente foi preso porque na operação ele foi identificado, fugou? Não. Ele soube do mandado de prisão, ele compareceu à delegacia para saber o que estava ocorrendo e foi categórico: estou aqui para responder o que for necessário. Há um mandado de prisão em seu desfavor, você vai cumprir. Tudo bem, eu vou me defender nos autos. Então, ele caminhou para a delegacia para tomar conhecimento do que estava acontecendo, ciente do mandado de prisão, porque ele ligou para a delegacia antes de se apresentar e soube que tinha esse mandado de prisão. Fora isso, não há indícios de autoria, não há materialidade. E, considerando que a composição da Câmara Criminal hoje ela está modificada em razão das férias do desembargador Glauber, até não fiz felicitações à desembargadora Berenice, que seja bem-vinda à Câmara Criminal, mas obrigada. Mas a desembargadora Berenice, eu vou ser bem sincera como defensora, há uma sensação, quando a gente vai sustentar aqui, de que a ordem já será denegada imediatamente, porque as informações da autoridade coautora estão sendo muito consideradas, e apesar da defesa juntar nos autos provas irrefutáveis de que o paciente em liberdade não oferece risco à instrução, a sensação que a gente tem aqui é de que a possibilidade de analisar subjetivamente o poder de analisar a situação da legislação, poder se desdobrar à concessão à denegação, faz com que nós, defensores, tenhamos o mesmo sentimento de que talvez não estejamos ou sendo transparentes o suficiente, ou que a documentação não esteja sendo suficiente, como é o caso do paciente de agora, como é o caso da paciente anterior. São pacientes primários, eles não oferecem risco. A Carta Magna ela é categórica com relação à decisão de fundamentar satisfatoriamente em que o paciente pode incorrer. Há réus nesse processo, nessa ação penal, que já respondem em liberdade, que participaram do assalto. Não é o caso do paciente. Então, eu não quero vir aqui sustentar com a sensação de que eu posso ter um êxito no Superior Tribunal de Justiça. Eu já fico satisfeita se Vossas Excelências, se o desembargador Gilson, novamente aqui, peço atenção, se ao menos pedir vistas para analisar o que eu estou falando. E se Vossas Excelências acharem que a defesa não possui nenhuma fundamentação idônea
com relação a essa sustentação, eu ficaria satisfeita se a documentação que eu colacionei fosse analisada de fato. Não, a defesa ela está trazendo à baila aqui elementos que me chamam a atenção. Eu não tenho, meu voto está pronto agora, mas eu tenho dúvidas sobre o que ela está falando. Eu peço vistas. É basicamente isso. Então, considerando os meus argumentos, eu peço que sejam aplicadas, que seja revogada a prisão preventiva, frisando que o paciente foi preso porque ele se apresentou, é primário, possui residência fixa e ocupação lícita. Indícios de autoria e materialidade não podem ser discutidos agora porque não versam sobre questão de mérito. E aqui nós estamos apenas analisando as condições dele responder em liberdade ou não. Por essas razões, eu peço que a prisão seja revogada e que sejam aplicadas medidas cautelares diversas da prisão. Obrigada. O presidente agradece mais uma vez Vossa Excelência e adianta que o voto já foi lançado, foi antecipado pela desembargadora Berenice. Consulto Sua Excelência se mantém a posição original. Sim, reformando a reforma parcial apenas para reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão executória quanto ao crime de homicídio tentado. Da mesma forma que estava no voto. Desembargador Gilson. Mantenho também. Eu também, enquanto vogal, mantenho e proclamo que a ordem foi concedida parcialmente. Agradecemos a Vossa Excelência, que vai permanecer em mesa, não é? Porque nós temos o seguinte, que também da relatoria da desembargadora Berenice Capuchu. Obrigada. Excelência, pela ordem. A ordem foi concedida parcialmente, em qual sentido? Porque eu estava sustentando sobre José Marcos. Doutora Berenice, esse aí, identifique esse aí, doutora, só para a gente clarear. O que eu sustentei agora foi José Marcos Barbosa. José Marcos é o 51 ou 53, doutora Berenice? 51. Nesta ordem de considerações, portanto, é que entendo na parte conhecida, em conhecer parcialmente a presente ordem de habeas corpus, tão somente para reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão executória quanto à pena do crime de homicídio tentado no âmbito do feito... Só um minutinho, Zé Marcos. Não, 53. Eu vou reabrir. Por favor, eu acho que esse é o caso, Excelência, pela ordem de Ítalo Everton. É o seguinte, o 53. Eu abri agora o outro, que eu já tinha feito, inclusive, um resumo. É o 51, né, Excelência? Estou abrindo, 806, 244. É porque o que ficou na tela foi esse outro, desculpe. Foi, tá certo. Só confirmo. Excelência, eu posso até mencionar o número dos autos de José Marcos? Não, eu já estou com ele, estou só olhando, por favor. Sim, perfeito. Só o finalzinho do voto diz o seguinte: não obstante, é necessário ressaltar que o paciente, embora tenha sido denunciado pela prática de integrar a organização criminosa que efetivamente praticou o assalto, teria sido a peça-chave para o sucesso da conduta criminosa, subexame, já que, sendo funcionário... Só um minutinho, porque o PJ ele não está muito legal aqui. Como ele era funcionário da Fazenda em questão, teria repassado informações privilegiadas aos demais agentes, tendo estes sido diretos na busca por bens e valores no interior do estabelecimento, podendo, inclusive, render com presteza os outros trabalhadores do local, porque tinham conhecimento de toda a dinâmica da fazenda. Diante do exposto, em consonância com o parecer da 15ª Procuradoria de Justiça, entendo por conhecer e denegar a ordem de habeas corpus. É como voto, senhor presidente. Exatamente, conforme a anotação. Esse é o caso de José Marcos. Exato. Você está denegando a ordem. Desembargador Gilson. Mantém o voto. Pronto. Mantém o voto já. Enquanto vogal também acompanho, denegando a ordem e proclamo nesse sentido. Então, chamo o seguinte, que é o 53 aqui da pauta, que é o 601840-2021. Ok? Que é o Ítalo. Desembargadora... Está em mesa.
A doutora Tá em Mona mesa. Lisa dispensa a leitura de relatório. Dispensa, Excelência. Bom, então, Vossa Excelência, a partir de agora tem... Obrigada. Está travando um pouco a conexão. Posso iniciar? É verdade. Pode iniciar, sim, por favor. Bem, com relação a esse caso do Ítalo Everton, basicamente, o obstáculo ele existe quando apresentamos a resposta à acusação, em 2 pontos. O primeiro é que a autoridade coatora indeferiu a juntada do rol de testemunhas. Eu gostaria de, lendo o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, eu vi que eles mencionaram o artigo 396-A, mas eu gostaria de categorizar que o 396-A ele não é absoluto. Há exceções, e essa exceção, de fato, ela cabe no habeas corpus. Por qual razão? Por qual motivo o rol de testemunhas foi juntado em ato posterior à resposta à acusação? Porque as testemunhas, elas são oculares, elas são cruciais para que a oitiva delas ela é de extremamente importância e conduz à isenção do paciente no cometimento do delito. O depoimento delas promove um encaminhamento à absolvição do paciente. Fora isso, qual é o prejuízo que as testemunhas podem ocasionar nos autos? Nenhum. O único prejuízo que se vislumbra, que a defesa vislumbra, é o cerceamento da defesa do paciente. Esse foi o primeiro ponto. O segundo ponto foi a ausência da análise da tese da defesa, tanto com relação à absolvição sumária, quanto com relação às nulidades que foram elencadas. Deste modo, eu peço a Vossas Excelências que concedam a ordem para que seja anulada a decisão que recebeu a denúncia, decisão esta que ela foi genérica, ela é abstrata, ela não analisa as teses da defesa, considerando que a autoridade coautora ela não é obrigada a conceder, a deferir nada do que a defesa esteja pedindo, porque nós somos limitados a apenas pedir, solicitar, mas ela tem a obrigação, de acordo com o 396-A, que ela utilizou para indeferir o rol de testemunhas, ela tem a obrigação de enfrentar as teses da defesa, ela tem a obrigação de se manifestar sobre as teses da defesa, e não só se manifestar, fundamentar, de acordo com o artigo 93 da Constituição. Deste modo, a defesa requer que seja concedida a ordem no sentido de anular o recebimento da denúncia, concedendo ao réu a possibilidade de que as suas testemunhas sejam ouvidas, testemunhas essas cruciais, porque são oculares e não possuem nenhum tipo de relação com o réu. Obrigada. Posso falar? Agradecemos a Vossa Excelência. Pois não. Obrigada. Neste caso, desembargador presidente, desembargador Gilson, eu estou trazendo julgamento parcial tão somente para determinar que a autoridade coautora realmente analise as teses postas por ocasião do aditamento da acusação. É como estou votando. Vossa Excelência, conforme lançado, conheceu parcialmente. Conheceu, né, e concedeu parcial provimento. Não é isso? Exato. Mantém o voto já lançado. Mantém. Eu também acompanho e proclamo que a Câmara, a unanimidade... Porque daí também, desembargador Saraiva, o próprio juiz, analisando essas novas, a tese de defesa de recebimento do aditamento, vai decidir se mantém ou não a decisão de prisão. Eu Perfeito. acho que... A decisão de Vossa Excelência foi muito inteligente. Obrigada. Muito obrigado. Doutora Mona Lisa permanece, não é? Nós temos ainda o último agora, que é o 45 aqui da pauta,
e é da minha relatoria. É o HC 080 6222 84 2021 8. Paciente, Deise Silva de Oliveira. Vossa Excelência dispensa a leitura do relatório, doutora Monalisa? Dispensa, Excelência. Pronto. Então, Vossa Excelência, a partir de agora, dispõe de 10 minutos para a sustentação. Obrigada. Antes de iniciar a sustentação de Deise, eu gostaria de agradecer o voto da desembargadora Berenice por um ato de democracia, porque a defesa, de fato, estava sendo cerceada no HC anterior. Muito obrigada. Disponha. Com relação à paciente Deise, ela faz parte da mesma operação da paciente que eu já sustentei, que é Maria Geisa. Eu expus na sustentação anterior todas as lacunas dessa operação, toda a indignação da defesa com relação ao modo como foi instaurado. Eu sequer posso chamar esse ato da ADENARC, oriundo do delegado René, de operação, porque ele coloca abaixo todos os pilares previstos na Constituição Federal e no Código Penal, quando ele indicia pessoas sem investigação mínima. Quando ele coloca no relatório que ele estava investigando há meses a paciente e não junta, não colaciona uma foto, não colaciona uma imagem, não colaciona nenhum tipo de petição no sentido de interceptar a paciente. Ele firmou um relatório desprovido de tudo. Nesse relatório só existe a gravidade abstrata do delito, acusações e nenhuma materialidade. Ele apenas afirma que a paciente integra uma organização criminosa e o fato de utilizar esse termo, organização criminosa, já faz com que ocasione um sentimento no julgador de que aquela pessoa é absolutamente voltada para a vida do crime, que sobrevive de atividade ilícita, que não é o caso da paciente anterior, Maria Geisa, e nem é o caso da paciente atual, Deise. A prisão de Deise ocorreu quando a ADENARC entrou em contato com ela por ligação, localizaram o número dela, e é interessante até bater nesse ponto, porque eles tinham o número da paciente, ligaram para ela e esse número dela não está no inquérito. Ele poderia facilmente ter pedido ordem judicial para interceptar o terminal dela e ele não fez. Ele preferiu ligar para ela, perguntou onde ela estava, porque ele já tinha feito um relatório covarde. Eu chamo o relatório do policial René de covarde, principalmente pela conduta dele no decorrer do cumprimento dos mandados de prisão. Ele ligou para ela, perguntou onde ela estava trabalhando numa marmitaria, especificamente fechando quentinha, ganhando R$15 por dia para sustentar uma filha de 7, 8 anos de idade, eu não me lembro aqui a idade certa da criança, ou seja, é mãe de uma criança menor de 12 anos. Ela atendeu, falou onde estava, sabia que era uma autoridade policial, deu a localização do trabalho dela, e quando chegaram lá, eles cumpriram o mandado. Então, a única coisa que eu posso falar sobre essa operação é que ela foi covarde do início até o fim. No resumo do caso, ela envolveu um cadeirante, ela envolveu um cadeirante que estava com uma tornozeleira eletrônica na casa dele. Eles não tinham mandado de busca, não se deram ao trabalho de solicitar, invadiram a casa dele. O delegado achou que a câmera que ele estava iria filmar algum ilícito, não filmou, só que ele não sabia que no imóvel possuía câmera de segurança. Então, a defesa obteve essas imagens, já juntamos na ação penal, o absurdo, a brutalidade com que ele foi cumprir os mandados de prisão. Esse primeiro, em desfavor de um monitorado com tornozeleira. Eles sabiam que ele estava no endereço, mas ele promoveu uma algazarra no endereço de um dos acusados.
a segunda paciente na fábrica, em que a equipe que foi cumprir, Maria Geisa, tentou humilhar a paciente de todas as maneiras, na frente dos funcionários, mas, graças a Deus, isso não foi permitido. E a paciente atual foi a única que não sofreu nenhum tipo de constrangimento. Mas é uma operação na qual já estamos tomando providências, inclusive com a ordem dos advogados, porque a autoridade policial, o delegado René, ele estende à defesa a indignação dele, pessoal, o problema pessoal que ele tem, que não vem ao caso, mas eu acho importante, considerando que é ao vivo, e que vai ficar gravado, e que ele vai assistir, que provavelmente ele esteja assistindo agora, que ele tem que entender que a autoridade policial tem limites. Existe uma lei de abuso de autoridade. E se nesse habeas corpus eu não conseguir comprovar o abuso da autoridade que está ocorrendo, não só com os pacientes, tanto quanto com a defesa, eu vou comprovar, seja através da ordem dos advogados, eu vou comprovar, seja através da instauração de um procedimento, para que ele fique ciente que eu não tenho medo de elencar nenhuma irregularidade oriunda dele. Então, diante dessa minha indignação, voltando para a questão de mérito do habeas corpus, a defesa requer que seja concedida no sentido de proporcionar a revogação da prisão com a aplicação de medidas cautelares ou até mesmo a prisão domiciliar por causa da filha menor que necessita da paciente, que é primária, mora com ela, hoje está sob a custódia do avô, porque eles moram na mesma residência, mas que ela necessita da mãe, razão pela qual a mãe estava trabalhando numa marmitaria em período de pandemia para não ficar sem uma renda fixa. E, nestes termos, eu encerro a minha sustentação, peço desculpas se me prolonguei ou se elenquei alguma arbitrariedade, mas eu achei importante deixar registrado o abuso da autoridade que está ocorrendo aqui, porque futuramente, se ele interpuser qualquer tipo de reclamação contra a defesa, fica registrado aqui os atos pretéritos dele que já estão sendo apurados, tanto pelo juízo de piso quanto pela ordem dos advogados da subseção de Natal. Obrigada. A presidência agradece a Vossa Excelência e, já tendo encaminhado o voto pela denegação da ordem, não encontrei elementos, pelo menos a priori, para mudar de posição e estou encaminhando o voto, como disse, pelo conhecimento e denegação. Desembargadora revisora, no caso, desembargadora Benício, como mantém a posição. Sim. Desembargador Gilson Barbosa. Igualmente. Então, mantida a posição, eu proclamo que a Corte conheceu e denegou a ordem à unanimidade de votos. Agradeço a Vossa Excelência pela presença. Obrigada, Excelência. Um bom dia a todos. Bom dia. Bom, dando seguimento à nossa pauta, nós temos aqui, no curso de toda ela, apenas 2 pedidos de segredo de justiça, não é isso, Daniel? Ou melhor dizendo, parecer oral. Cadê, Daniel? O 26 e o 46. Doutora Naide, que está presente, naturalmente, nós já a cumprimentamos. Só lembrando, doutora Naide, Vossa Excelência não interferiu em nenhum processo, nós deixamos à vontade. Eu não facultei a palavra porque ela já está permanentemente facultada, não é isso? Sim, Excelência, claro, Na verdade, assim, eu sempre analiso a conveniência, porque muitas vezes, quando eu falo, a palavra volta para a defesa. Então, eu sempre analiso se há necessidade ou não. Quando eu vejo que o parecer que já foi colocado nos autos foi suficiente, então eu sempre faço essa análise da conveniência de falar novamente nos autos, especialmente no habeas corpus, em que a parte teria que falar novamente. Eu não provoco exatamente por isso, que eu já tenho essa concepção de Vossa Excelência. Então, 26, Vossa Excelência também já teve acesso ao processo, Sim, não é? Da relatoria do desembargador Gilson Barbosa, tem um parecer oral. Sim, estou disponível. Vossa Excelência.
Sim, analisando esse habeas corpus, eu verifiquei que uma das teses do impetrante é de tempo excessivo sem a conclusão da instrução processual. Acontece que o processo ele já foi sentenciado. Quando ele chegou, quando foi impetrado, já havia essa conclusão, né? Então, não havia nenhum interesse processual quanto a tal pedido. Então, esse habeas corpus, nessa parte, ele não deve ser conhecido. Pois é, desembargador relator, desembargador Gilson. Mantenho integralmente o voto já feito. Ok, excelente. Eu também acompanho Vossa Excelência, eu sou o revisor dele, né? Acompanho a desembargadora Berenice, também mantém a posição. Também, Excelência. Então, ordem conhecida e denegada à unanimidade, mediante parecer oral da eminente procuradora, doutora Naide. O seguinte é o 46, é o HC 0800 6640 22/2021. Procuradora Naide, com a palavra. Também parecer oral. Sim, Excelência. Nesse caso, é curioso porque ele inclusive, o impetrante, ele abre o tópico da decisão que se busca desconstituir. E ele vai lá no pedido e ele fala assim: pretende o impetrante seja desconstituído o acórdão, reconhecendo a aplicação do princípio da bagatela imprópria. Ele quer, na verdade, revisar mais uma vez a decisão de mérito. Ele não se conforma com a decisão de uma arma encontrada junto com munição não ter sido aplicado o princípio da bagatela imprópria. Então, ele quer a absolvição com base no princípio da bagatela e ele não se conforma. Acontece que o processo já foi julgado e já foi confirmado em segunda instância, mas ele entende que há um constrangimento ilegal na aplicação da pena. Acontece que a pena foi aplicada dentro de um processo, do devido processo legal, né? Então, não há que se falar em constrangimento nenhum, né? Ele está querendo mais um recurso, ele está buscando o habeas corpus como sucedâneo recursal e esse habeas corpus não deve ser conhecido e é assim que eu opino. Muito obrigado, Excelência. Eu disse da perfeição do pronunciamento de Vossa Excelência, que bem se adequa não só ao meu pensamento, como o pensamento da Corte. Já encaminhei o voto pelo não conhecimento do que foi acompanhado pelos demais, não é isso? Exato. Correto. Então, proclamo que a ordem foi a unanimidade não conhecida. Ok. Os demais, a exceção do 57, que foi adiado, Ana está acompanhando, né, Ana? O 57, sim, senhor, presidente. Berenice. Está adiado, não é isso, desembargadora Berenice? 57? 57. O 14, o desembargador Gilson tem a minha suspeição afirmada, certo? Não vai ser julgado. E os demais foram todos votados, não é? Se não houver nenhuma divergência, nenhum acréscimo dos demais colegas, eu gostaria de proclamar no sentido do que foi já disponibilizado para cada um. Pode fazer. De acordo, desembargador Gilson? Desembargadora Berenice? Eu queria só um minuto para eu dar uma olhada no 57. Pode ser? Pode. Ele está adiado o julgamento, né? Não vai ser hoje. Que é a pedido do advogado, a Vossa Excelência. Ah, tá bom. Então é porque a turma se adiantou. Então, pronto, fica adiado. Então, todos de acordo com a votação já antecipada e votada, constante do programa. Então, eu proclamo que os demais processos foram julgados consoante entendimento já lançado no sistema. Ok? Mais alguma observação, algum acréscimo, algum voto independente? Não, né? Sim. Parabenizar Vossa Excelência pela condução democrática desta sessão, a ajuda que dá aos novatos e pela acolhida que sempre eu fui muito bem acolhida pelo presidente, desembargador Gilson, Ana Cristina, Luciana, Neide, meu Deus, ela é muito parecida com a irmã dela. Se eu encontro em outro lugar, eu acho que é a outra. Desembargadora. Demais, é muito parecida. É um prazer estar aqui com vocês. Espero vir mais vezes. Tá bem?
Com E certeza, saúde a para presidência- todos. A presidência Obrigado. agradece. Para quem não sabe, a vereadora Berenice foi da minha turma de direito, viu? Nos Não me formamos denuncie minha idade pela Ah. sua. aqui, retiro. Da minha turma de concurso. É verdade. Do Por isso que concurso, eu digo que então. ela é poderosa. Eu era precoce. Então, agradeço a todos pela presença. Lembrando que a próxima sessão também será na quinta-feira. Certo. Estaremos aqui, presidente. Então, Tá muito bem, obrigado a todos. obrigada. Que Deus ilumine. Um Tchau. abraço, então.